Caro telespectador, telespectadora, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este que é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico, através da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando na classe de adultos, na Escola Bíblica Dominical, nas revistas da CPAD, Tempo, Bens e Talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Nós já estamos indo agora para a lição de número 7, que será estudada agora no próximo domingo, dia 18 de agosto de 2019, e o título é A Mordomia dos Dízimos e Ofertas. Muita gente tem dúvidas a respeito das questões dos dízimos, das ofertas, e teremos a oportunidade de esclarecer através dessa revista deste domingo. O textual se encontra em Mateus capítulo 3, ou melhor, em Malaquias capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E a verdade prática, a entrega do dízimo e das ofertas é uma bênção e um privilégio para quem é grato e fiel a Deus. Então a palavra-chave aqui é gratidão e fidelidade, é um privilégio e também uma bênção, e é isso que nós vamos estudar na aula de hoje. Eu e o pastor Fábio já estamos aqui prontos e apostos para dar início à nossa conversa, ao nosso debate, à nossa pré-aula. Continue conosco até o final, voltaremos em seguida. Queridos irmãos, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estudando hoje a lição de número 7 deste trimestre, a mordomia dos dízimos e ofertas. Já estudamos em outras ocasiões a mordomia da igreja local e hoje vamos estudar a mordomia dos dízimos e ofertas e refletir sobre a necessidade que temos de sustentar materialmente a obra de Deus e aqueles que fazem a obra de Deus e aqueles que vivem na comunidade de fé, na igreja local visível. A igreja local é a manifestação visível da igreja universal de Cristo que subirá no arrebatamento por ocasião da vinda de Jesus. E a igreja local tem como recursos de sobrevivência, de manutenção, de subsistência, os dízimos e as ofertas. Então, assim cabe aos seus membros o financiamento da instituição local. Toda e qualquer instituição, toda e qualquer repartição tem a sua forma de manutenção, de subsistência, e não seria diferente em relação à igreja local. Se um grupo de irmãos que compartilham da mesma fé resolvem se reunir para poder trabalhar na obra de Deus, e eles precisam saber como se manterão neste trabalho, porque na igreja muita gente trabalha na obra de Deus, mas outras pessoas trabalham de tempo integral, de dedicação exclusiva só na obra de Deus. Então essas pessoas precisam de uma manutenção. Hoje em dia, nós nos reunimos em templos, em templos a gente constrói infraestruturas para o nosso conforto, o nosso bem-estar, para a melhor execução da obra de Deus. Até mesmo este programa que você está assistindo e ouvindo nesse momento está sendo gravado aqui na estrutura física da Igreja Assembleia de Deus em Mossoró, no estúdio da igreja, e tudo exige manutenção, porque tudo tem gastos e precisa de recursos. Então, os dízimos e as ofertas é a forma, o meio que a igreja tem para financiar a sua subsistência. Então, de um lado, os dízimos e as ofertas pertencem a Deus e devem ser-lhe entregues
com amor, alegria e fidelidade. E, por outro lado, a liderança eclesiástica, ou seja, os líderes da igreja, que são as pessoas que administram esses recursos financeiros em prol do bom andamento da obra de Deus, eles devem aplicar os recursos de forma correta, fiel e transparente. Então, nessa coisa toda, cada um tem a sua responsabilidade, cada um tem a sua parte. Então, no tópico 1 da nossa lição, fala das fontes de recursos da igreja local. A igreja, ela não é e nem deve ser financiada pelo Estado, pelo governo civil, seja municipal, estadual ou federal. A manutenção da igreja deve ser através dos dízimos e das ofertas, até mesmo porque nós não temos no nosso ordenamento jurídico, no Estado de Direito brasileiro, uma religião oficial, uma religião patrocinada pelo Estado, porque isso não dá certo, nunca deu certo e nunca foi nem é da vontade de Deus, né? O Estado deve ser laico. O que a gente espera como igreja é que o Estado não atrapalhe, não embarace o funcionamento da igreja, mas nós não queremos e não precisamos de privilégios financeiros. Apenas a isenção de imposto de renda da igreja, isso é suficiente. Tem países, como nos Estados Unidos, por exemplo, que os irmãos podem deduzir no imposto de renda a questão dos dízimos. No Brasil não existe isso, mas só só a igreja não pagar imposto de renda e outros tributos estaduais e municipais já vamos dizer assim, um reconhecimento do Estado da importância daquela instituição para o bem-estar da sociedade. Então isso é mais do que suficiente. A obra de Deus deve ser feita com o empenho dos seus membros e congregados, ofertando, dizimando. Então, sem os dízimos e as ofertas, os trabalhos da igreja ficariam inviabilizados, né? Então, esse fundamento dos dízimos e das ofertas, isso está fundamentado no Antigo Testamento, no Novo Testamento e ao longo da história da igreja. Inclusive, pastor Zé Roberto, nós vamos estudar aqui, né, que essa questão do dízimo, ela é uma prática religiosa que a gente vê na Bíblia sendo executada, sendo praticada antes da lei. No período da lei foi ordenada como uma obrigação, né? E a gente vê que depois da lei, também no Novo Testamento e na história da igreja, também vemos a continuação do dízimo. É isso mesmo, pastor Fábio. E a gente, estudando aqui esse primeiro tópico, é importante a gente ressaltar que a igreja depende de recursos. Então é importante que se diga isso. Nós estamos aqui nessa estrutura, nós estamos nos utilizando aqui da luz elétrica, água, e tudo isso é despesa. E a igreja precisa atender às suas necessidades e às suas demandas. Mas de onde vem a fonte dos recursos da igreja? Então é importante a gente ressaltar aqui que toda fonte de recursos para a igreja deve vir de forma lícita. A igreja deve dar o exemplo de licitude. E, para tanto, os dízimos e as ofertas, as nossas contribuições financeiras, é a base da contribuição para a igreja. O pastor Fábio já ressaltou aqui, a igreja não deve depender de recursos governamentais. O Estado é laico e, sendo o Estado laico, o que acontece é que o Estado não tem preferência por uma ou por outra religião. E daí nós, os cristãos, nós, os crentes, devemos ter a consciência, isso é importante dizer, a consciência de que somos nós que devemos contribuir para a manutenção, para o sustento, para a necessidade de suprimento de recursos da igreja local. Evidentemente, o comentarista, o pastor Elinaldo Renovato, aqui no ponto 1.3, ele destaca também a possibilidade da igreja local ter um centro social. E, ao longo dessa lição, nós vamos falar em alguns pontos, a importância da ação social da igreja. E algumas igrejas locais, elas têm um centro social que funciona dando um apoio social para a igreja. E, desse modo, algumas vezes essas igrejas
ou melhor, esse centro social da igreja local recebe algum recurso, mas esse recurso não é para se misturar com o tesouro da igreja. Não, esse recurso é para ser utilizado a fim de atender às necessidades daquelas pessoas que se encontram em condição de vulnerabilidade, pessoas que estão passando por privação, necessidades, e compete à igreja também responder a essa demanda social. Então, nesses casos, sim, a igreja local, se tiver um centro social, por meio desse centro social, ela pode receber algum recurso com vistas à sua atuação social. E o pastor Elinaldo aqui também chama a atenção para um aspecto importante que tem acontecido em muitas igrejas, que infelizmente algumas igrejas estão entrando por esse caminho aí de bingos, rifas, jogos de azar e coisas dessa natureza, como forma de arrecadar recurso. Então, eu chego a dizer, com meu pouco tempo de fé, mas eu sou cristão e na Assembleia de Deus aí já há uns 30 anos, e eu posso dizer a você que no início não era assim. Alguns irmãos ficavam, pastor Fábio, escandalizados quando procedimentos dessa natureza chegavam no contexto da igreja, mas infelizmente essas coisas se naturalizaram. Pastor, a gente precisa ter cuidado com o pragmatismo. Às vezes, devido a uma necessidade das pessoas ou da igreja, um departamento da igreja quer fazer uma festa, um congresso, ou a igreja está fazendo uma campanha para a construção de um templo, ou outra necessidade legítima, e às vezes pela necessidade, pela dificuldade financeira, às vezes começam a inventar algumas formas alternativas de arrecadação de dinheiro que não é conveniente partir para essa questão de rifas e jogos de azar. O problema também acontece não somente por esta necessidade, pastor, mas também muitas vezes por causa da falta de compromisso de muitos membros da igreja em ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Deus é sábio. Quando a Bíblia mostra a questão dos dízimos e das ofertas para o sustento da obra, é porque dá para fazer a obra de Deus só com os dízimos e ofertas. Se todos forem fiéis, dá para financiar todas as necessidades da igreja. Agora, como alguns não são fiéis, às vezes algumas lideranças caem também no erro, na tentação, né? Tipo um erro justificar outro erro, de fazer, lançar mão desses jogos de azar. E essas coisas dessa natureza. Muito bem, nós estamos encerrando o nosso primeiro bloco. Continue conosco, voltaremos em seguida. Estamos de volta, programa Escola Bíblica Dominical em Debate, hoje tratando de um assunto bastante importante e necessário, que é o provimento da igreja local, e para isso nós estamos abordando a mordomia dos dízimos e ofertas. Esse ponto 2 da nossa lição trata a respeito da base bíblica para dízimos e ofertas. É uma grande discussão, algumas pessoas têm se questionado, a Bíblia fala de dízimos. Qual o respaldo bíblico para dizimar no Novo Testamento? Qual a origem do dízimo? Então, algumas pessoas têm uma série de dúvidas a esse respeito e algumas pessoas ficam se debatendo em relação a esses aspectos para serem ou não dizimistas. E eu gosto de ressaltar sempre que, às vezes, o que está por trás disso tudo não é necessariamente a questão bíblica, muito embora essa seja importante e definidora das nossas atitudes, mas não podemos descartar também a questão da avareza, de pessoas que entronizaram o dinheiro em seus corações e às vezes têm dificuldade de abrir a mão, de contribuírem e de demonstrarem generosidade em relação ao reino de Deus e também especificamente em relação à igreja local. Então, vamos tratar um pouco logo aqui sobre os dízimos no Antigo Testamento. Então, a fala mais comum de algumas pessoas que são contra o dízimo é dizer que quando se utiliza o dízimo no Novo Testamento, na prática da igreja local, é um ato de legalismo,
não, isso é legalismo, isso não existe no Novo Testamento. Primeiro vamos dar uma olhada no Antigo Testamento. Então o primeiro equívoco que algumas pessoas cometem é o de associar o dízimo apenas à lei mosaica, ao judaísmo que vem depois de Moisés, com a lei. E interessante que quando nós vamos ler o livro do Gênesis, nós vamos observar que o dízimo, a prática do dízimo, ela é anterior à lei mosaica. Isso porque no livro de Gênesis nós já temos ali a próprio Abraão entregando dízimo a Melquisedeque, né, que é o rei de Salém e que era o sacerdote, e esse sacerdote recebe dízimo de Abraão, isso antes da lei mosaica. A palavra dízimo, que no hebraico é a palavra maaser, então essa 10ª parte, ela já era uma prática comum lá no livro de Gênesis, Abraão entregando o dízimo antes da instituição da lei mosaica. Então fica aí bastante claro que o dízimo não é uma especificidade da lei mosaica. É uma demonstração, inclusive, já de Abraão, de generosidade, de gratidão a Deus. Interessante que é algo que me chama a atenção na vida de Abraão, é que Abraão não é uma pessoa apegada ao dinheiro, não é uma pessoa apegada aos seus recursos, às propriedades. Inclusive, ele fez questão de não receber recurso proveniente de uma guerra, de um despojo, para que as pessoas não viessem dizer que ele enriqueceu através daquela guerra e daquela disputa. Então ele era bastante cuidadoso com essa questão, coisa que nem todos são, e às vezes se utilizam do nome de Abraão indevidamente. Então o dízimo, diz o comentarista aqui, tornou-se lei. Quando o dízimo tornou-se lei, a gratidão, que é subjetiva, estava no espírito da lei, ou seja, a gratidão, que é o espírito da lei, ela antecede a lei mosaica. Nós temos aí várias passagens bíblicas no livro de Levítico, capítulo 27, versículo 30, que deixa bem claro que o dízimo é do Senhor, deve ser separado para o Senhor, isso porque o povo de Israel tinha a noção, conforme está escrito lá no primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 14, que tudo vem de Deus, olha, tudo vem de ti e da tua mão damos. Então a gente tem essa consciência de que tudo é de Deus, a gente apenas está devolvendo. Inclusive a utilização do verbo pagar em relação aos dízimos não é muito adequada, é inadequada. O mais correto é dizer devolver, entregar, porque isso traz ou remete a um caráter, pastor Fábio, de gratidão a Deus e de reconhecimento de tudo aquilo que Ele tem feito por nós. É verdade, isso se baseia, o fundamento para a questão do dízimo, se baseia no fato de que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, né? Tudo que tem pertence a Deus, todos os recursos, inclusive lá em Ageu, no capítulo 2, a Bíblia diz, né, que Deus é o dono da prata e do ouro, nós somos apenas mordomos que estamos administrando os recursos de Deus. E não é porque os nossos recursos foram angariados e conquistados devido ao trabalho honesto que a gente tem direito de fazer dele o que quiser, não. A gente tem que ser bons administradores dos recursos que Deus nos deu. Então Deus instituiu a obrigatoriedade do dízimo lá no Antigo Testamento com o objetivo de prover a manutenção da obra de Deus lá no Antigo Testamento. Inclusive, Deus separou uma tribo inteira, que foi a tribo de Levi, para trabalhar, para ministrar, para servir no trabalho do tabernáculo. Você tinha lá obreiros, né, que trabalhavam. Então, Deus instituiu o dízimo como lei para a manutenção da sua casa, sustento da classe sacerdotal e cuidado com os órfãos e as viúvas, porque Deus queria criar uma rede de proteção social, de assistência social contra pessoas que ficavam órfãos e viúvas, até mesmo porque naquela época não havia previdência social
pública, privada, etc., etc., não existia o Estado para prover isso. Então, o povo tinha que ser fiel nas contribuições dos dízimos e das ofertas, tanto para a manutenção do templo, da casa de Deus, da obra do Senhor, como também dos obreiros que trabalhavam no templo, como também para ajudar aquelas pessoas que eram necessitadas, porque Deus se preocupa com a manutenção dos pobres, carentes, das pessoas que precisam. Então, nesse sentido, há promessas de bênçãos para os dizimistas fiéis. Lá em Malaquias fala muito isso. É interessante a gente, o comentarista não fala aqui, mas lá no livro do profeta Ageu, foi um profeta que Deus levantou para estimular o povo para a reconstrução do templo. O povo precisava reconstruir o templo, e para reconstruir o templo precisava de trabalho e de ofertas e de dízimos, precisava de contribuição. E Deus repreendeu o povo, porque o povo não estava contribuindo para a obra de Deus e estava dando a desculpa: não é tempo de construir a casa do Senhor, primeiro a gente tem que construir nossas casas, fazer o nosso pé de meia, porque primeiro é a família, a igreja vem em segundo lugar e tal. Então o povo estava com esse discurso, e através desse discurso, primeiro a gente tem que fazer nossas casas estucadas, forradas, lajeadas, etc., e depois a gente vê aí, a gente pensa em reconstruir o templo. E Deus levanta o profeta Malaquias para repreender o povo, e dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Então Deus chama a responsabilidade do povo. Olha, vocês têm que trabalhar para o sustento de vocês e de suas famílias, mas também para o sustento da obra de Deus. Uma coisa não pode ser em detrimento da outra. Então, assim como o povo do Antigo Testamento tinha a responsabilidade de manter o funcionamento do tabernáculo, do templo e de toda a obra de Deus, nós também, na Nova Aliança, no Novo Testamento, também temos a responsabilidade de manter o funcionamento da casa de Deus e da obra do Senhor em todas as suas múltiplas tarefas, funções e atividades. Alguns dizem que o crente não deve ser dizimista porque não há um mandamento explícito, específico, como existe lá no Antigo Testamento, que o crente tem que ser dizimista e que isso foi só para a Antiga Aliança. Alguns até se valem de Mateus 23, dizendo que Jesus condenou o dízimo. Isso não é verdade. Jesus não condenou o dízimo. Jesus condenou a hipocrisia dos escribas e fariseus, que porque davam o dízimo do endro, do cominho e da hortelã, achava que estavam desobrigados de cumprir princípios mais importantes da lei, como o juízo, a misericórdia e a fé. É verdade que o juízo, a misericórdia e a fé é mais importante do que ser dizimista. Mas isso, o fato de você praticar o juízo, a misericórdia e a fé, não tira de você a responsabilidade em ser dizimista. Então Jesus, ele fecha aqui o versículo, Mateus 23, dizendo: deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Uma coisa não pode ser em detrimento da outra, pastor Zé Roberto. É isso mesmo. E aí, retomando também, pastor Fábio, essa questão dos livros antigos lá do Antigo Testamento, a questão do texto de Malaquias também vai nessa mesma linha das pessoas que estavam querendo se interessar só nas suas coisas particulares e deixando para lá, deixando de lado a obra de Deus. Então é nesse sentido que nós devemos também refletir e destacar a importância da gente contribuir com generosidade e não desconsiderar a obra e o reino de Deus. Estamos concluindo mais um bloco, continue conosco, voltaremos em seguida.
Estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate, hoje tratando da mordomia dos dízimos e das ofertas. No bloco anterior, a gente tratou a respeito do dízimo no Antigo Testamento, contextualizamos o texto de Malaquias, capítulo 3, que ali era um momento singular em que o povo havia retornado do cativeiro e muitos deles, ao invés de se preocuparem com as coisas de Deus, a edificação do templo, a liturgia, algumas pessoas estavam individualistas, só se preocupavam com si mesmo, com as suas casas, com as suas famílias, e isso estava prejudicando a liturgia, o templo, o culto, e Deus chama a atenção para que o povo demonstre generosidade. Inclusive, Deus diz que as pessoas estão roubando a Ele porque não estão entregando seus dízimos e as suas ofertas. Aqui nós vamos nos voltar para o dízimo no Novo Testamento. Algumas pessoas dizem assim, olha, o Novo Testamento não fala nada de dízimo, não tem nada sobre dízimo, o que não é verdade. Lá em Mateus capítulo 23, versículo 23, Jesus está chamando a atenção dos fariseus, que era uma casta religiosa lá dentro do judaísmo, e que aquelas pessoas ali, elas se destacavam pela hipocrisia. Elas pediam uma coisa, faziam outra, e às vezes colocavam fardos sobre algumas pessoas maior do que elas mesmas podiam carregar. E Jesus denunciou aquela religiosidade legalista, e tem um sermão bastante contundente, forte de Jesus lá, registrado por Mateus no capítulo 23. E lá Jesus fala assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. E interessante, enquanto ao mesmo tempo Jesus declarou isso, quando ele diz assim, desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé, deveis, porém, fazer essas coisas o quê? Cumprir a misericórdia, cumprir a fé, né? Mas não omitir aquelas. E não omitir aquelas é contribuir com os seus dízimos. Mateus capítulo 23, versículo 23. Daí a gente conclui que Jesus não reprovou o ato de dizimar. Jesus não foi contra, muito pelo contrário. Aqui nós temos um estímulo, uma motivação, uma orientação do próprio Cristo em relação à prática do dízimo. O que Jesus está repreendendo aqui é a hipocrisia dos fariseus. É a entrega do dízimo como forma de ostentação, como forma de aparecer. E Jesus várias vezes, em vários de seus sermões no Novo Testamento, em Mateus, Marcos, Lucas, João, Jesus denuncia a hipocrisia legalista dessa ala do farisaísmo. Mas uma coisa é uma coisa, como a gente costuma dizer, e outra coisa é outra coisa. Então precisamos entender e colocar os textos nos seus devidos lugares. Uma coisa é a hipocrisia religiosa e a outra é deixar de contribuir com as necessidades reais e com o ensinamento bíblico da contribuição através de dízimos e ofertas. Pastor Fábio, nós temos aqui alguns pontos ainda em relação a essa questão do dízimo no Novo Testamento, que é a questão da importância da manutenção do ministério de tempo integral na igreja. Temos a questão da assistência social, que o dízimo também tem essa função, tem essa responsabilidade. E também precisamos levar em consideração as maneiras de ofertar. O que é que a gente pode destacar com base no Novo Testamento a respeito desses assuntos? Isso mesmo, pastor Zé Roberto. O Novo Testamento coloca sobre a questão da manutenção dos obreiros de tempo integral. Escrevendo a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 5, versículos 17 e 18, o apóstolo Paulo diz que os presbíteros e pastores que governam bem a igreja, que administram bem, que dirigem bem a igreja, devem ser honrados em termos de receber salário em dobro. Eles são dignos de receber duplicados honorários, principalmente aqueles que trabalham na palavra e na doutrina. Então, são três critérios importantes para receber salário em dobro ou receber uma remuneração, vamos dizer assim,
mais destacada são os que governam bem e aqueles que trabalham na palavra e na doutrina, ou seja, na evangelização e no discipulado, na evangelização e na edificação, no ensino da palavra de Deus. E para você remunerar esses obreiros, esses pastores e presbíteros, evidentemente que tem que ter recurso. E esses recursos vêm de onde? Justamente dos dízimos e das ofertas do povo, dos fiéis. Não vem do governo, e nem deve vir. E não vem nem deve vir do governo. O pastor não pode ser um assalariado do Estado, de jeito nenhum. Jesus diz que o obreiro é digno do seu salário. Jesus defendeu isso, o obreiro é digno do seu próprio salário. E Paulo disse: quem é que tem condição de militar à sua própria custa? Se o pastor semeia as coisas espirituais, ele é digno de receber daqueles que se beneficiam dos bens espirituais. O pastor é digno de receber também a manutenção material. A igreja de Corinto foi uma igreja que perseguiu muito o apóstolo Paulo e perseguiu nessa área da manutenção pastoral. O apóstolo Paulo pastoreou aquela igreja, fundou aquela igreja, passou 1 ano e meio trabalhando ali na igreja de Corinto, ganhando muitas almas para Jesus, mas o apóstolo Paulo sofreu muito com aquela igreja, porque a igreja de Corinto não queria sustentar Paulo adequadamente no ministério. A igreja de Corinto achava que outros apóstolos eram dignos de receber o sustento pastoral, mas perseguiu Paulo. Como acontece também hoje em dia, algumas igrejas não gostam do pastor, acham que a doutrina do pastor é dura demais, acham que esse pastor está ortodoxo demais e tal, e quer um pastor mais light, que fale doutrinas que eles gostam de ouvir, e às vezes persegue o pastor não entregando os dízimos e ofertas na casa do tesouro. Assim também fazia a igreja de Corinto. Então aqui no capítulo 9 de 1 aos Coríntios, o apóstolo Paulo faz uma defesa do seu apostolado, e o apóstolo Paulo faz uma defesa da dignidade e do direito que tem o pastor de receber o seu sustento material da igreja. É um capítulo um pouco grande, nós aconselhamos você a ler 1 aos Coríntios, capítulo 9, versículos de 1 a 18, pelo menos esses versículos, que o apóstolo fala defendendo o direito que tem o obreiro de tempo integral de receber salário da igreja. Então ele faz essa defesa e é muito importante. Inclusive Paulo, na sua defesa, ele usa textos da lei, usa textos do Antigo Testamento para defender, para fortalecer a sua tese. Então ele diz: quem serve como soldado à própria custa, quem planta uma vinha e não come do seu fruto, quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite. Não digo isso por ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa? Pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com os bois que Deus está preocupado? Não é certamente por nossa causa que ele o diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor, porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, deveria fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm o direito de ser sustentado por vocês, não temos nós ainda? Então aí ele faz toda uma defesa e mostrando que a igreja tem a responsabilidade do sustento pastoral, mas como diz aqui o nosso comentarista, no subtópico aqui 2.2, o dízimo é necessário também para a assistência social. Inclusive, os apóstolos, quando deram a bênção ali para Paulo irem pregar o evangelho lá entre os gentios, ele diz em Gálatas capítulo 2, versículo 10, que o apóstolo Paulo não deveria se esquecer dos pobres, Diz: somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer.
Então o apóstolo Paulo colocou em prática essa recomendação dos apóstolos lá de Jerusalém, inclusive em Romanos, no capítulo 15, versículos 25 a 27, ele fala dessa coleta, dessa arrecadação de recursos para os irmãos pobres da Judéia. Nós vemos 2 capítulos em 2 aos Coríntios, capítulo 8 de 2 aos Coríntios, capítulo 9 de 2 aos Coríntios, tudo ali falando, pastor Zé Roberto, da arrecadação de recursos, de donativos de várias igrejas gentílicas para levar esses recursos para os irmãos carentes de Jerusalém. Inclusive, Tiago também teve essa preocupação, pastor Fábio, tem um texto no qual ele é bastante enfático, que se encontra aqui no capítulo 1, versículo 27, da Epístola de Tiago. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, a ação social da igreja não deve ser desprezada e os dízimos devem também ter essa função. E ainda a questão das ofertas nas Escrituras, a igreja no Novo Testamento também estimula e orienta os crentes a entregarem as suas ofertas. A gente tem uma prática em relação às ofertas para a obra missionária, para a expansão do reino de Deus, para levar o evangelho até os confins da terra. Portanto, contribuamos com os nossos dízimos e as nossas ofertas para a expansão do reino de Deus. Concluímos aqui mais um bloco. Continue conosco, voltaremos em seguida. Queridos irmãos, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Estamos agora iniciando o 4º e último bloco do programa de hoje, estudando a lição de número 7, a mordomia dos dízimos e ofertas. Então é um assunto muito importante. Já temos visto aqui ao longo desta lição que o dízimo era uma prática religiosa executada, praticada, um costume praticado por homens de Deus antes da lei, durante a lei e depois da lei. Abraão, antes da lei, já deu o dízimo voluntariamente, sem ninguém obrigá-lo. Ele já deu o dízimo a Melquisedeque. Vemos Jacó também, seu neto, sendo dizimista. Quando chegou na lei, que foi a época em que Deus organizou todo o serviço religioso no tabernáculo, na tenda da congregação e posteriormente no templo fixo, também aí Deus instituiu, através da lei de Moisés, a obrigatoriedade do dízimo, mas mesmo sendo obrigatório, não tira a motivação do dizimista. Mesmo sendo obrigado, mas antes de ser uma obrigação, devemos dizimar por um sentimento de gratidão a Deus, pelo sentimento de generosidade, pelo sentimento de a gente se sentir responsável pela manutenção da obra de Deus, da igreja local, do reino de Deus, e da responsabilidade que nós temos de ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, de fazer a obra missionária. Então, cada crente, seja membro ou congregado, ele deve se sentir, esse sentimento de pertencimento da igreja não deve ser só para, eu me sinto que pertenço a esta igreja só para poder receber o alimento espiritual da igreja, gozar da comunhão dos santos, da convivência com os irmãos, para trabalhar na obra de Deus, mas na hora de rachar a conta, pagar a fatura, ajudar a custear as despesas, aí eu não me sinto pertencente, não. Peraí, não é assim. Não é assim. Então, toda organização precisa da sua manutenção. Até mesmo Jesus, quando andava aqui na terra, durante o seu ministério, tinha tesoureiro, tinha arrecadação de recursos, tinha mulheres que serviam a Jesus com seus bens,
dizimar, ofertar, é uma das formas, é uma das maneiras, não é a única, mas é uma das maneiras também de a gente servir a Deus, de adorar a Deus, de prestar culto a Deus. A Bíblia diz lá em Provérbios, honra ao Senhor com as suas fazendas e com as primícias da sua renda. Quando fala de primícias, chama atenção, para a gente considerar isso como algo importante. Às vezes tem irmãos que acham, não, quando eu receber meu dinheiro, eu vou pagar todas as contas, pagar isso, pagar aquilo outro, deixar dinheiro para isso, para tudo no mundo. Se sobrar alguma coisa, então eu vou entregar o dízimo. Meu amigo, se você for ser dizimista só se sobrar dinheiro, nunca vai ser. Porque as nossas necessidades sempre são muitas e toda hora a gente está criando novas necessidades e até mesmo a propaganda aí vive criando necessidade na vida da gente. O homem nunca se farta com nada, sempre ele quer mais. Então a gente precisa ter cuidado, entregar as primícias da nossa renda tem a ver com priorizar, não podemos deixar de fora. Esse é do Senhor, então vamos separar e devolvê-lo a Deus, entregar a Deus, como diz aqui no tópico 3.1 da nossa lição, com gratidão a Deus. A gente deve entregar o dízimo na igreja local, é o local onde a gente se congrega, é lá na sua congregação, na sua igreja local. Tem que ter cuidado, pastor Fábio, com essa história de estar enviando dízimo para pregadores da televisão. É verdade. Porque se a gente está sendo alimentado e nutrido espiritualmente pela igreja local, então nós devemos ter esse senso de responsabilidade em relação à igreja local. É verdade. Porque tem algumas pessoas que às vezes têm se utilizado de subterfúgios, alguns pregadores televisivos pedindo o dízimo, mande seu dízimo para cá. Então isso não é lícito, inclusive antiético, Porque se o pastor está na televisão pedindo o dízimo do crente de uma outra igreja, está faltando com ética. Está faltando com a ética, Se você quiser contribuir para algum programa televisivo, mande uma oferta do seu dinheiro e não o seu dízimo. O seu dízimo deve ser entregue na igreja local e não é para qualquer programa e nem para qualquer televangelista, Pastor Roberto, a gente vê que muita gente na televisão está comprando programas de televisão, tem programas sérios, tem pessoas, homens de Deus que estão na televisão pregando o evangelho, coisas que edificam, mas a gente sabe também que tem outros que não tem nada a ver. Então a gente precisa também ser seletivo. Aqui tem uma discussão na nossa lição e também muitos irmãos, pastor Zé Roberto pergunta, a gente deve dar o dízimo da renda bruta ou da receita líquida, aquela coisa. Na verdade, na época que a Bíblia foi escrita, não existia essa história de renda bruta, receita líquida, imposto de renda, desconto para o imposto de renda, desconto para a previdência social, não existia isso. Então a Bíblia não traz essas questões. E essa questão das primícias aqui, pastor Fábio, tem muito mais a ver com a questão de prioridade. Prioridade, justamente porque faz com que você, eu tenho conta disso, conta daquilo, mas você também tem uma conta da igreja, tem que pagar. Então é das primícias. Agora, essa questão da renda bruta, o nosso comentarista aqui, ele defende que deve ser retirado da renda bruta. Eu, particularmente, não acho que isso deve ser uma imposição. Eu acho que deve deixar a cargo de cada um, conforme a fé, a gratidão, a convicção de cada pessoa. Se paga sobre a renda bruta, se paga sobre a receita líquida, até mesmo porque aquele dinheiro, porque é o seguinte, um assalariado recebe lá no contra-cheque o seu salário bruto, aí é descontado o imposto de renda. Imposto de renda, aquele dinheiro não é dele. Aquilo ali vai para o governo, é descontado na fonte. Está ali no contra-cheque só uma proforma. O INSS é outro desconto, ele nem vê esse dinheiro. Então, o que fica para ele é aquele valor líquido. Então, a gente não pode tratar do dízimo dessa forma ao pé da letra, como fosse uma imposição. Agora, se o irmão sente convicção, não, eu devo dizimar da renda bruta, então a gente não deve ignorar, ele não está errado. Agora, também ele não é mais crente do que o outro que dizima só sobre a receita líquida. Então, a gente precisa ter cuidado no tratamento
fundamento dessas coisas. Uma orientação prática em relação a isso, pastor Fábio, e concordando com o que você acabou de colocar, é que cada um faz nesse particular de acordo com o seu coração, a sua fé, a sua gratidão, o seu reconhecimento a Deus. Então, e o crente deve respeitar essa particularidade, né? E outra questão importante é que os dízimos e as ofertas devem ser levados à casa do tesouro. Então, só reforçando aquela questão que nós havíamos colocado, pastor Fábio, a questão de valorizar a igreja local. Então, essa casa do tesouro lá no Antigo Testamento, evidentemente, era as dependências do Antigo Templo, mas para nós hoje tem essa simbologia da gente reconhecer a necessidade da manutenção e dos mantimentos da igreja local e do compromisso, a palavra-chave é essa, e do compromisso que nós devemos ter com a localidade do local onde nós estamos nos congregando e das necessidades que aquela Exatamente, coloca o seu dízimo lá na salva, lá na sua congregação, no local onde você se congrega, convive com os irmãos e recebe o alimento espiritual. Este é o local de você entregar o seu dízimo. Pastor Fábio, essa questão aí dos empresários, como lidar com essa questão? O pastor Alinaldo aqui, ele dá algumas orientações práticas. Como é que a gente pode entender melhor essa relação? Muito bem, essas orientações práticas aqui do pastor Alinaldo com relação ao dízimo dos empresários é muito correta, é muito importante. A pessoa que é empresário, autônomo, ela tem na sua empresa, no seu comércio, ela tem a receita bruta, o faturamento da empresa, mas ali daquela receita que entra na empresa, ele tem que tirar os gastos, ele tem que tirar os impostos, tem que tirar os encargos sociais, os trabalhistas, ele tem que tirar uma parcela daquele valor para capital de giro, outra parcela para fazer um investimento na empresa, para a manutenção dos negócios e da infraestrutura, e etc. E ele tira todo mês o que ele chama, na contabilidade, se chama de prolabore. É uma espécie de salário que o dono da empresa recebe, então ele vai dizimar em cima desse prolabore. Então, se ele tira todo mês, por exemplo, 10 mil reais como de prolabore, é como se fosse o salário dele, fosse 10 mil reais, então ele vai dizimar em cima desses 10 mil reais. Agora, se no final do ano, na apuração dos lucros e repartição de lucros e dividendos para os sócios, então, quando recebe lucros e dividendos como sócio de uma empresa, ou até de um empregado que tem participação nos lucros da empresa, aí sobre aquele valor ele dizima também. Muito bem. Então, bastante esclarecedora e certamente algumas pessoas tinham dúvida a esse respeito. Então, para concluir aqui, nós queremos destacar que dizimar, ofertar, é acima de tudo um privilégio. Algumas pessoas têm essa noção de apenas como obrigação, e eu costumo dizer, porque não alcançaram ainda maturidade espiritual suficiente para ter essa compreensão da alegria que se deve ter de ofertar, de contribuir para a expansão, crescimento, fortalecimento do reino de Deus. Estamos concluindo aqui o nosso programa. O debate continua na Escola Bíblica Dominical, na sua congregação no próximo domingo. Participe, frequente. Você que ainda não se matriculou, se matricule. E convidamos você a continuar nos acompanhando através do canal da TV AD, da Assembleia de Deus aqui em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser. Amém. A paz do Senhor e até o próximo programa.